Todos sabem que uma rocha gigante vinda do espaço sideral atingiu o planeta há milhões de anos atrás, o que resultou na extinção dos dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, os cientistas conseguiram montar uma nova linha do tempo, mostrando o que realmente aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. E não é só isso, eles acham que sabem de onde veio o asteroide gigante. Ficou curioso? Então vem comigo. Bem-vindos ao canal Ciência Revelada. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre os momentos mais quentes da história do planeta, momentos antes da extinção dos dinossauros. Seríamos capazes de sobreviver se a Terra for alvo de outra enorme rocha espacial? Você ficará surpreso e provavelmente chocado com o que os astrônomos e astrofísicos da NASA descobriram recentemente. Portanto, prepare-se para vivenciar o desastre que quase acabou com a vida na Terra. O impacto do asteroide gigante nas águas rasas do Golfo do México há 65 milhões de anos atrás já era ruim o suficiente, mas, em seguida, ocorreram vários outros desastres. Rochas caíram do céu, incêndios florestais e tsunamis inundando litorais distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi repleto de cataclismos e divulgou um novo registro desse caos no Proceedings of the National Academy Science. Sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, tomografia computadorizada, microscopia, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra, e tudo começou assim. Imagine que você está em algum lugar da América do Norte há 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros governavam a Terra, e você está olhando para o céu noturno. Provavelmente teria visto o que pareceria ser uma grande estrela brilhando muito distante dali. Você observa essa luz peculiar por 1 ou 2 horas e o objeto parece crescer em brilho, porém mal se movia. O que você estaria vendo não é só uma estrela, mas um enorme asteroide vindo de algum lugar com cerca de 11 a 80 quilômetros de largura e em curso de interceptação direta com a Terra a 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera da Terra, indo direto para o local onde fica atualmente a Península de Yucatán. Em impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como água, praticamente evaporando com a enorme força e intensidade do asteroide. Rochas espaciais menores, chamados de meteoro, atingem a atmosfera como seixos jogados em um lago, desacelerando rapidamente em grandes altitudes, queimando por conta do atrito com a atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rocha caem na Terra. Mas o asteroide de Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge nossa atmosfera como se um garoto estivesse jogando uma pedra numa poça d'água. Ele manteve sua velocidade e atravessou toda a atmosfera de praticamente 100 km em apenas 3 segundos. Grita sobre a América Central, emitindo um som que é praticamente a mãe de todas as explosões sônicas e que faria estourar o tímpano em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e corriam em todas as direções, sem muita ideia do que estava acontecendo e sem muitas chances de lutar. Se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, teria sido instantaneamente vaporizado. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum animal de 4 patas com mais de 25 quilos teria sobrevivido. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar não consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar se aquece a milhares de graus quase que instantaneamente. Antes mesmo do asteroide atingir o solo, o ar comprimido superaquecido vaporiza grande parte do raso mar que cobre Yucatán. Milésimos de segundos depois, a rocha atravessa o que restou e se choca contra o leito rochoso. Neste momento, ocorre uma reação em cadeia de eventos. O impacto do asteroide é tão desastroso que quando toca o solo,
A terra e as rochas fluem como se fosse um feixe de ar. O movimento de súbita descida da terra é como um monte de respingos de alguém fazendo uma bala de canhão em uma piscina. O respingo inicial, em todas as direções, é seguido por um outro respingo vertical criado pelos ricochetes do asteroide na superfície. A primeira parede de terra arrancada para fora do momento do impacto tem mais de 32 quilômetros. O buraco do impacto quase rompe o manto da Terra. Quando a cavidade se recupera para formar o respingo vertical, a Terra se eleva a mais de 1.600 quilômetros, altura superior às do Monte Everest. Em poucos minutos, essa montanha de detritos desmorona quase que totalmente em uma série de colapsos posteriores. Explosões deixando para trás um monte menor, chamado de Anel do Pico da Cratera. No mesmo momento, o asteroide atinge Yucca e aplica sua pressão sobre o leito rochoso, converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas e viaja a 16 km por segundo, além do calor escaldante. Para você ter ideia, o impacto de Chicxulub fornece aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia, mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima ao mesmo tempo. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo trouxe temperaturas muito mais quentes do que a superfície do próprio Sol. O calor arranca os elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo de plasma em expansão a mais de 10.000 graus, turbinando como uma rocha vaporizada que é expelida a uma velocidade supersônica. O ar aquecido e em rápida expansão e a conversão de quase que instantaneamente de terra em gás. A própria onda de choque do impacto forma uma onda de explosão maciça de pressão que se expande para fora a mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizaria o Texas, ensurdeceria Nova York e poderia explodir janelas de vidros em toda Buenos Aires. O impacto de Chicxulub toca a Terra como um sino. As ondas na crosta terrestre irradiam para longe da zona do impacto a 4 km por segundo. Essas ondas causam terremotos e deslizamentos pelos continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor da Terra em 30 minutos após o impacto. O impacto provoca tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles, na costa do Golfo, em 1 hora, destruindo tudo por onde passou. Ondas que variam de 600 pés e talvez até 1.000 pés de altura se chocaram com o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos e inundaram centenas de quilômetros para o interior. As ondas revertem temporariamente os fluxos dos rios, subindo leitos como se ignorasse a gravidade e as demais leis da física. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e em 6 horas depois, o impacto atinge a Europa e a África, com paredes de água de 600 pés de altura, trazendo resultados catastróficos. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas chegam a todos os litorais do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e suga tudo de volta para o mar, e as águas finalmente recuam. Já aparece o Armagedon, mas há ainda mais desastres pela frente. Quando a grande rocha se choca, seu respingo é responsável por 25 trilhões de toneladas de terra que ela lança em trajetórias balísticas, algumas em velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas saíram da atração gravitacional da Terra para orbitar o Sol e provavelmente resíduos chegaram à Lua. Mas a maioria dos detritos ejetados retornou à Terra em 1 hora. Esses pedaços de vidro são chamados de tectites. Alguns tão grandes quanto ônibus, mas a maioria em tamanho de bolinhas de gude. Eles atingem a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora e em quantidades letais. Independente de onde os dinossauros restantes estivessem na Terra, eles foram atingidos por esse fogo e tempestades de granizo. Mas essas balas de vidro
não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que essas tectites caíam, seu atrito com a atmosfera emitia uma radiação térmica suficiente para provocar incêndios em todo o planeta. De acordo com algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta de forma equivalente a um forno ajustado para grelhar. A maioria das árvores do mundo é queimada, e talvez seja por isso que as únicas espécies de pássaros que sobreviveram ao impacto são aqueles que fazem ninhos no solo. Dos poucos animais terrestres de grande porte que evitaram a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do calor. Eles poderiam se enterrar como mamíferos, cobras e lagartos, ou fugir para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo no momento da explosão, eles precisariam de muito mais para encontrar proteção contra a explosão do calor inicial. Em um golpe fatal de péssima sorte para os dinossauros, o Chicxulub atingiu uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre, vaporizando, e 30 mil quadrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensa com enormes nuvens de tempestade e cai como torrentes de chuva ácida e acidificam os oceanos. Nas latitudes mais altas, as tempestades de neve em todo o continente depositam dezenas de metros de neve por anos. Mas o dilúvio global não dura muito tempo, pois, além da água, o Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente 150 estádios de futebol de petróleo no leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera, formando uma camada preta de fuligem que cobre a Terra, como se fosse um óleo de cozinha ou uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada das nuvens, impedindo que a chuva volte a cair. E isso se torna outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar em toda a superfície da Terra em pelo menos 90% por 2 ou 3 anos. O calor inicial, semelhante ao de um forno, provocado pelos tectites que retornaram, é seguido de um calor profundo e congelamento de longa duração. As temperaturas globais caem em média de quase 50 graus negativos. Os únicos lugares da Terra que evitaram esse congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais nessa época. No frio global, a evaporação quase cessa, reduzindo as chuvas em 80%. Quase todos os locais da Terra, fora das ilhas tropicais, secaram e se transformaram em um deserto. De onde veio essa rocha gigante e será que há outra vindo em nossa direção? Cientistas, usando um supercomputador, estudam a evolução dos asteroides usando os dados dos asteroides já conhecidos. A equipe de 2 membros, Avi Loeb e Amir Siraj, sugeriu que o asteroide de Chicxulub provavelmente originou-se da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Pode ter sido um cometa muito maior que foi desviado de seu curso pela força gravitacional de Júpiter e enviado para perto do Sol, onde se partiu em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 250 a 730 milhões de anos. A julgar por esse estudo, não se trata de uma questão de saber se podemos ser atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas sim quando isso vai acontecer. No sábado de 11 de setembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento, chamado de 4660, passou pela Terra a cerca de 6,5 km por segundo. Embora você ache que isso não é muito próximo, qualquer pequeno desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota direta com a Terra e podendo chocar-se contra nós. Será que teríamos futuro diferente dos dinossauros caso isso acontecesse? Os astrônomos estão rastreando uma rocha potencialmente perigosa
e dizem que ela chegará dentro de 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores, faça suas propostas com antecedência só para garantir. Lembre-se que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 foi apenas de 20 metros de tamanho. O lado ruim é que não temos nenhuma maneira conhecida de nos defender do gigantesco bloco de rocha espacial. No entanto, a missão DART da NASA, ou teste de redirecionamento de asteroides duplos, tentará ver se uma espaçonave pode navegar de forma autônoma até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderá empurrar o asteroide fora de rota de colisão com a Terra. O alvo do DART é Dimorphos, uma lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave estava programada para chegar ao final de setembro de 2022, quando o sistema Didymos tiver 11 milhões de anos, cerca de 7 milhões de milhas da Terra. No entanto, estima-se que a colisão alterará a velocidade do Moonlet em fração de 1%. Para um asteroide de 10 km de largura ou maior que se aproxima do planeta a mais de 72 mil km por segundo, exigirá muito mais que o impacto de uma pequena espaçonave. O mundo precisará experimentar armas nucleares como no filme Armagedon para tentar destruir esse gigante. Talvez você tenha alguma ideia de como nós poderíamos impedir que esse asteroide acabe com o mundo. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos como este e de deixar seu like para apoiar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima!